Um cliente chega para você e te conta uma situação. Doutor, eu sou caminhoneiro, trabalho da empresa há muitos anos, só que de um tempo para cá, o meu empregador parou de me pagar as diárias de viagem, onde eu podia dormir no hotel quando eu estava viajando, e começou a mandar eu dormir no caminhão para poder guardar a carga. Ele falou que a lei mudou e que é obrigação minha cuidar da carga. E que além disso ele não tem que pagar nada, porque quem dorme no caminhão, a lei permite que a pessoa durma lá no caminhão. E aí, doutor, eu ganhava diária, eu podia dormir no hotel, era bem melhor dormir nessas condições. E simplesmente de um tempo para cá eu fui reclamar na empresa, o que eu ganhei a minha paga? Fui mandado embora sem justa causa. E aí? Você está advogando na área trabalhista, o cliente chega e te conta uma situação como essa. Você sabe que situações como essa não são incomuns de acontecer. Eu, na minha vida profissional, já atendi várias situações parecidas, inclusive de colegas advogados que trazem ações para fazer parceria aqui no escritório. E o que eu quero falar para você de maneira bem direta é como fazer uma reclamação trabalhista para receber essas horas desse intervalo interjornada que foi suprimido desse trabalhador. De uma maneira bem prática, bem direta, dentro dessa experiência que eu adquiri nesses meus mais de 20 anos, advogando e dando aula na área trabalhista. A primeira coisa que você tem que ter em mente, você precisa deixar claro que tem a lei do motorista de transporte rodoviário de cargas, a lei 13.103 de 2015. É dessa lei, é essa lei que você vai pedir para aplicar nessa situação concreta. E aí, você vai começar a petição desmistificando uma coisa que esse empregador falou para o empregado. Porque aí você já vai antever algo que vai vir na contestação. Porque ele falou, você tem a obrigação de cuidar da carga. Na verdade, o que o inciso 4 do artigo 235b da CLT, com a redação acrescentada lá pela lei 13.000, o que ele diz é o seguinte, que é dever do motorista zelar pela carga transportada e pelo veículo. Mas zelar é diferente de exercer a carga, exercer a guarda, como se fosse alguém que está ali cuidando, fazendo um serviço de vigilância e segurança do equipamento. Zelar é se você perceber que a carga está mal amarrada, você vai lá e amarra direito. É se você perceber que a carga não foi bem acondicionada, você vai lá e acondiciona direito. Isso é zelar. É diferente de exercer a vigilância sobre o veículo. E além disso, o que esta mesma lei assegurou ao motorista? Assegurou que dentro de um período de 24 horas, ele tem 11 horas de descanso. Esse é o intervalo interjornada que tem que ter entre uma largada do serviço e a pegada no dia seguinte. Entre um dia que ele larga e o dia seguinte que ele volta a trabalhar, ele tem que ter ao menos 11 horas de descanso. Esse é o direito desse trabalhador. E aí vamos para o ponto-chave. O parágrafo 4 do 235D da CLT, acrescentado lá pela lei do trabalho do motorista profissional, ele diz o seguinte: não será considerado como jornada de trabalho o período em que o motorista ficar espontaneamente no veículo, usufruindo do repouso. Quando o empregador falou para ele, não, você tem a obrigação de ficar no veículo e eu não preciso te pagar nada por isso, e você pode ficar no veículo durante o repouso, não é verdade. Uma coisa é ele ficar no veículo porque ele quer, porque tem boas condições de acomodamento, e aí ele prefere ficar ali, espontaneamente. Outra coisa, e aí aplica-se o princípio da primazia da realidade sobre a forma, é ele ter a obrigação de ficar no veículo para cumprir a tarefa de cuidar da carga, de zelar da carga, de guardar a carga como se ele fosse um vigilante daquele produto, porque ele tem muito valor. Isso é serviço. Ainda que ele durma, ele vai ter que dormir em estado de alerta, olhando se não está acontecendo nada. Isso é uma modalidade diferida de trabalho. É como se ele não tivesse tendo horas de descanso. Pronto, quando você desmistificar isso na ação, aí você vai montar a causa de pedido e fazer os pedidos. Como que você monta essa causa de pedido desse processo? Primeiro você vai pedir a aplicação da lei do motorista e as alterações que ela trouxe para a CLT. Vai descrever esta imposição real e concreta que a empresa fez no curso da contratualidade, alterando o princípio da vedação da alteração contratual lesiva, que passou a impor ao trabalhador a guarda da carga, e vai descrever medianamente qual é a quantidade de horas que suprimiu de cada intervalo interjornada. Pronto.
aí você vai pedir o pagamento da indenização dessas horas que foram suprimidas do intervalo interjornada. Lembrando, como é que se pede isso? O valor da hora mais 50%, como se fossem horas extras, mas de maneira indenizada. Você conhecia esse direito? Já conheceu algum caminhoneiro que passou por a mesma situação? Ou às vezes você está passando por isso? Manda esse vídeo para ele. Aliás, se você não concorda com alguma coisa que eu diz assim, comenta aqui nesse vídeo. E se concorda e tem alguma outra dúvida, comenta aqui também. Manda esse vídeo para algum advogado da sua confiança, porque isso pode ajudar para que ele faça uma boa ação para os seus clientes. E é claro, faz parte desse movimento, segue e compartilha.